Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero, junto com você, compartilhar da poderosa Palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Este é o áudio destinado à leitura do livro Uma Vida com Propósitos. Estamos chegando no 38º dia e o tema de hoje, tornando-se um cristão de primeira classe. A palavra Marcos 16:15 diz: Jesus disse aos seus seguidores: vão pelo mundo todo e contem as boas novas a todas as pessoas. Salmos 67, verso 2. Assim saberemos por onde quer que nós andemos. Assim todas as nações conhecerão a sua salvação. A grande comissão é a sua comissão. Você tem uma escolha a fazer. Ou você é um cristão da melhor qualidade ou é um cristão mundano. Cristãos mundanos buscam principalmente a satisfação pessoal. Eles estão salvos, mas são egoístas. Adoram comparecer às reuniões de louvor e seminários edificantes, mas você jamais os achará em conferências sobre missões, porque eles não estão interessados. Suas orações se concentram em suas próprias necessidades, bênçãos e felicidade. É a fé do seu eu primeiro. Como Deus pode tornar minha vida mais confortável? Eles querem usar a Deus para os seus propósitos, em vez de serem usados por Deus para o propósito que é dele. Os cristãos de primeira classe, em contrapartida, sabem que foram salvos para servir e feitos para uma missão. Eles são ávidos por receber uma missão pessoal e se entusiasmam com o privilégio de serem usados por Deus. Os cristãos de primeira classe são as únicas pessoas totalmente vivas nesse planeta. Sua alegria, confiança e entusiasmo contagiam porque eles sabem que são relevantes. Acordam a cada manhã na expectativa de que Deus opere por meio deles de novas formas. Que tipo de cristão você quer ser? Deus o convida a participar na mais magnífica, ampla e multiforme e importante causa da história. Anote aí, o seu reino. A história é a sua história. Ele está formando sua família para a eternidade. Nada é mais importante e durará tanto do que o reino de Deus. Por meio do livro de Apocalipse, sabemos que a missão global de Deus será cumprida. Algum dia, a grande comissão se tornará a grande consumação. Nos céus, uma enorme multidão de pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas estará um dia perante Jesus Cristo para adorá-lo. Envolver-se como cristão de primeira classe lhe permitirá experimentar um pouco do céu antecipadamente. Quando Jesus ordenou aos seus seguidores irem por todo o mundo e pregarem o evangelho a todas as pessoas, o pequeno bando de pobres discípulos do Oriente Médio ficou pasmado. Eles deveriam ir a pé ou cavalgar em pequenos animais. Isso era tudo que eles tinham para o transporte e não existiam barcos capazes de atravessar o oceano. Logo, existiam verdadeiras barreiras físicas que impediam eles de irem por todo o mundo. Hoje nós temos aviões, trens, ônibus, automóveis. No final, é um mundo pequeno que encolhe a cada dia. Você pode voar sobre o oceano em questão de horas e estar em casa no dia seguinte se for necessário. As oportunidades para que os cristãos normais do nosso dia a dia possam se envolver em missões
internacionais de curta duração são praticamente ilimitadas. Cada canto do mundo está ao seu alcance. Pergunte à indústria do turismo. Não temos desculpa para não espalharmos o Evangelho. Agora, com a internet, o mundo está ficando ainda menor. Além dos telefones e aparelhos de fax, qualquer crente com acesso à internet pode se comunicar pessoalmente com todas as pessoas praticamente em todos os países do mundo. Todo o planeta está na ponta dos seus dedos. Até mesmo os mais remotos vilarejos têm acesso a e-mail. E hoje, mais precisamente o WhatsApp, né, gente? Você pode entabular conversas evangelísticas com pessoas do outro lado do mundo sem nem ao menos sair de casa. Nunca na história foi tão fácil de cumprir a incumbência de ir por todo o mundo. Os maiores obstáculos já não são a distância, o custo ou o transporte. O único obstáculo é a nossa forma de pensar. Para ser cristão de primeira classe, você deve se dispor a algumas mudanças mentais. Sua perspectiva e suas atitudes devem mudar. Como pensar como um cristão de primeira classe? Troque o raciocínio egoísta pelo raciocínio altruísta. A Bíblia diz: irmãos, não pensem como crianças, sejam adultos no seu modo de pensar. Esse é o primeiro passo para se tornar um cristão de primeira classe. As crianças só pensam em si, já as pessoas maduras pensam nas outras pessoas. Deus ordena: não pensem somente em seus próprios interesses, mas estejam interessados nos outros também. É claro que essa é uma mudança de mentalidade difícil de ser realizada, pois somos naturalmente voltados para nós mesmos e quase todas as propagandas nos incentivam a pensar em nós mesmos. A única forma de alterar esse padrão é sermos dependentes de Deus a cada momento. Infelizmente, Ele não nos abandona para lutar sós, né? Felizmente. Deus não nos deu à toa o seu Espírito. É por isso que não pensamos da mesma forma que as pessoas desse mundo. Comece pedindo ao Espírito Santo que te ajude a pensar nas necessidades espirituais daqueles que não creem. Toda vez que você for falar com eles, toda a prática do Evangelho está justamente aí. Com a prática, você poderá desenvolver o hábito de orar silenciosamente, nada além de um murmúrio por aqueles que você se conectar. Diga: Pai, ajuda-me a compreender o que está impedindo essa pessoa de conhecer você. O seu objetivo é verificar onde os outros se encontram em sua jornada espiritual, fazendo então todo o possível para levá-los a conhecer a Cristo. Você pode aprender a fazer isso adotando a mentalidade de Paulo, que disse: não estou procurando meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Então, deixe de raciocinar de forma restrita e raciocine de uma forma global. Deus é um Deus global. Ele sempre se preocupou com o mundo inteiro. Deus tanto amou o mundo desde o início que ele quis os membros de sua família por todas as nações que ele criou. A Bíblia diz: de um só homem ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares que iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo. Grande parte do mundo já pensa de forma global. Os maiores conglomerados de comunicação e negócios são multinacionais. Nossa vida e a vida das pessoas em outras nações se tornam cada vez mais entrelaçadas à medida que compartilhamos moda, entretenimento, música, esportes e até fast food. É provável que a maioria das roupas que você está vestindo e grande parte do que você come hoje em dia tenha sido produzido por outro país. Nós estamos mais unidos do que percebemos.
Estamos vivendo dias emocionantes. Atualmente, existem mais cristãos sobre a terra do que qualquer outra época. Paulo estava certo. A mesma boa nova que chegou até vocês está saindo pelo mundo inteiro. E está transformando vidas em todas as partes, tal como transformou a nossa vida. A melhor forma de começar a pensar de maneira global é começar a orar por países específicos. Cristãos de primeira classe oram pelo mundo. Consiga um atlas ou um mapa e ore pelos países por nome. A Bíblia diz: se você pedir, eu darei a você as nações. Todos os povos da terra serão seus. A oração é a ferramenta mais importante na sua missão do mundo. As pessoas podem recusar nosso amor e rejeitar nossas mensagens, mas não tem defesa contra as nossas orações. Como um míssil intercontinental, você pode apontar uma oração para o coração de uma pessoa. Esteja você a 1 metro ou a 16 mil quilômetros de distância. Qual deveria ser o alvo de suas orações? A Bíblia diz que devemos orar por oportunidades para testemunhar, por coragem para falar, por aqueles que irão crer, para que a mensagem se espalhe rapidamente, por mais obreiros. As orações se tornam parceiros de muitas outras pessoas ao redor do mundo. Você também deve orar pelos missionários e por todas as pessoas envolvidas na colheita ao redor do mundo. Paulo disse a seus companheiros de oração: vocês nos ajudam com suas orações. Se você tem interesse em sugestões para orar de forma inteligente pelo mundo inteiro, pelos obreiros, pelos cristãos, então compre esse livro e leia o apêndice 2. Uma outra forma de desenvolver um raciocínio global é ler e ver o noticiário com os olhos de quem assumiu a grande comissão. Sempre que houver mudanças ou conflitos, esteja certo de que Deus irá usar tais situações para trazer pessoas para si. As pessoas são mais receptivas a Deus quando estão sob tensão ou em transição. Pelo fato de estar aumentando a quantidade de mudanças em todo o mundo, mais pessoas estão abertas como nunca a ouvir as boas novas. A melhor forma de passar a pensar de maneira global é tão somente se levantar e partir para algum projeto missionário no curto prazo de tempo em qualquer outro país. Simplesmente não há como substituir a participação ativa na vida real em outra cultura. Pare de estudar e discutir sua missão e se realize. Eu desafio a ir até o fim. Em Atos 1:8, Jesus nos deu o padrão para o nosso envolvimento. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e em Samaria, e até os confins da terra. Seus seguidores teriam de alcançar sua comunidade, Jerusalém, seu país, Judéia, e outras culturas, Samaria e outras nações, até os confins da terra. Repare que a nossa comissão é simultânea e não consecutiva. Embora nem todos tenham o dom de missões, todo cristão é chamado a participar de uma missão, junto a todos os 4 grupos, de uma forma ou de outra. Você é um cristão nos moldes de Atos 1:8? Estabeleça o objetivo de participar de um objetivo missionário, qualquer que seja o projeto, direcionando este Atos 1:8. E a cada um desses 4 alvos, insisto com você para que você poupe o dinheiro suficiente e faça o que for necessário para participar de uma viagem missionária de curto prazo para o exterior o mais rápido possível. Quase todas as organizações missionárias podem ajudá-lo nisso. Isso vai aumentar seu amor, ampliará sua missão, aumentará sua fé, aprofundará seu sentimento de compaixão e o encherá de um tipo de alegria que você jamais experimentou. Pode ser um divisor de águas para a sua vida. Substitua o pensamento imediatista pelo pensamento com perspectiva eterna. Para aproveitar ao máximo seu tempo na Terra, você deve manter uma perspectiva eterna. Isso irá evitar que você dê importância excessiva a questões menores
e o ajudará a distinguir entre o que é urgente e o que é eterno. Paulo disse: fixamos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Muitas das coisas que nos empenhamos as nossas energias, já não significarão nada daqui a um ano, quanto mais pela eternidade. Não troque sua vida por coisas temporárias. Mas Jesus disse: todo aquele que deixar-se desviar do trabalho que eu planejo para ele, não está apto para o reino de Deus. E Paulo alertou: tratem das coisas deste mundo como se não estivessem ocupados com elas, pois este mundo, como até agora, não vai durar muito. O que você está permitindo que se interponha entre você e sua missão? O que está impedindo de se tornar um cristão de primeira classe? O que quer que seja, abandone-o. Afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase. Jesus nos disse: acumulem para vocês tesouros nos céus. Como podemos fazer isso? Em uma de suas declarações mais incompreendidas, Jesus disse: por isso eu digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Jesus não quis dizer que você deve comprar amigos com dinheiro, mas que você deve usar o dinheiro que Deus lhe deu para levar pessoas a Cristo. Eles então serão seus amigos por toda a eternidade, os quais os recepcionarão quando chegar ao céu. Esse é o melhor investimento financeiro que você pode fazer. Você provavelmente já ouviu a expressão: você não pode levar isso consigo, mas a Bíblia diz que você pode levá-lo adiante de si ao investir em pessoas que estão indo para lá. A Bíblia diz: fazendo isso, eles estarão acumulando um tesouro real para si no céu. Este é o único investimento seguro para a eternidade e estarão levando uma vida frutífera aqui na terra também. Pare de pensar em desculpas e comece a pensar em formas criativas de cumprir seu compromisso. Se você estiver decidido, há sempre uma forma de fazê-lo e existem organismos que irão auxiliá-los. Eis algumas desculpas mais comuns. Além do português, só sei falar inglês. Isso é, na verdade, uma vantagem em muitos países onde milhões de pessoas querem aprender a falar a língua inglesa e estão ávidas para praticá-lo. Outra: não tenho nada a oferecer. Sim, você tem. Cada habilidade e experiência na sua formação pode ser utilizada de alguma forma. Outra desculpa: estou muito velho, ou então estou muito jovem. A maioria das organizações missionárias tem projeto de curto prazo adequado a cada faixa etária. Da mesma forma que Deus rejeitou as desculpas de Sara quando ela disse que estava muito velha para ser usada, Ele também rejeitou as de Jeremias quando disse está muito jovem. Não diga isso, respondeu o Senhor, pois você tem de ir aonde quer que eu enviar e dizer o que quer que eu diga a você. Não tenha medo do povo, pois estarei com você e cuidarei de você. Pode ser que você acreditasse ser necessário um chamado especial de Deus e tivesse esperando alguma sensação ou experiência sobrenatural. Mas Deus já anunciou seu chamado repetidamente. Somos todos chamados para cumprir os 5 propósitos de Deus para a nossa vida: adorar, ter comunhão, crescer semelhante a Cristo, servir e sair em missão com Deus pelo mundo. Deus não quer usar apenas algumas pessoas, Ele quer usar todas as pessoas. Somos todos chamados para participar de uma missão para Deus. Ele quer que toda a igreja leve todo o seu evangelho a todo mundo. Muitos cristãos deixaram passar os planos de Deus para a sua vida porque nem ao menos perguntaram a Deus se Ele os queria servindo como missionários em algum lugar.
Seja por medo ou por ignorância, eles automaticamente fecharam a mente à possibilidade de servir como missionários residentes em um ambiente de culturas diversificadas. Se sua tendência é dizer não, deve checar todas as diferentes formas e possibilidades atualmente disponíveis. Você irá se surpreender e orar e perguntar seriamente a Deus o que Ele desejará de você nos anos que se seguem. Incontáveis milhares de missionários residentes são desesperadamente necessários nesse ponto crítico da história, quando tantas portas estão se abrindo como nunca aconteceu. Se você quer ser semelhante a Jesus, deve ter misericórdia do mundo inteiro. Misericórdia do mundo inteiro. Você não pode se dar por satisfeito apenas com sua família e amigos vindo a Cristo. Existem mais de 6 bilhões de pessoas na Terra e Jesus quer achar todos os seus filhos que estão perdidos. Jesus disse: se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão o que realmente significa viver. A grande comissão é a sua comissão e fazer sua parte é o segredo para ter uma vida de grande valor. Hoje é o 38º dia, pensando sobre o meu propósito, um tema para reflexão. A grande comissão é a minha comissão. E o versículo para memorizar, Salmos 67:2. Assim saberemos por onde quer que nós andemos, assim todas as nações conhecerão a sua salvação. E uma pergunta para meditar: que providências posso tomar a fim de me preparar para experimentar uma missão de curta duração no ano que vem? E eu repito aqui as palavras ditas na passagem bíblica aqui por Jesus: quem quiser encontrar a sua vida, a perderá. E quem perder por amor dele, viverá. Em outra versão, por causa da boa nova, é que saberão realmente o que significa viver. Pai, nós te louvamos e te bendizemos nesse dia, porque compreendemos, Senhor, o valor do teu chamado. Obrigada, Senhor, porque nós projetamos para a eternidade e decidimos ser um cristão de primeira classe, um cristão top A, um cristão top das galáxias. Obrigada, Senhor, por nos ter tornado, Senhor, pessoas que satisfazem não o desejo pessoal ou egoísta, mas que satisfaz os desejos de Deus, os propósitos de Deus aqui na terra. Obrigado, Senhor, por ter este entendimento, que primeiro está a tua vontade. Primeiro está a tua vontade. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de termos uma missão pessoal, de sermos usados por Ti, de podermos acordar a cada manhã e dormirmos, Senhor, todos os dias, convictos e certos de que estamos participando de uma missão muito ampla e de duração eterna. Essa história é a nossa história. Ó Pai, obrigada por nos dar as nações por heranças. Ó Senhor, Tu nos fizeste muitas promessas de formas individuais. Aqui existem pessoas ouvindo este áudio que precisam, Senhor, cumprir os Teus desígnios, serem missionários, serem pessoas que vão alcançar aqueles que Tu estabeleceste no seu trabalho, na sua comunidade, Senhor, onde o Senhor a plantou, na sua família. E existem pessoas que serão alcançadas através delas, que esse amor possa ser altruísta, que o Teu Espírito Santo nos ajude a pensar nas necessidades individuais de cada pessoa, Senhor, que nós iremos alcançar. Nos ajuda até a compreender o que está impedindo essa pessoa de ser
alcançada para Ti. Nos ajude a raciocinar de uma forma global, a pensarmos como o Senhor pensa, a enxergar como o Senhor enxerga, a ver como o Senhor vê. E que o Senhor possa nos enviar, Senhor, nos enviar não somente, Senhor, na nossa comunidade, mas a países, para conhecermos culturas e nações diferentes. E que de forma, Senhor, que a gente venha, ó Deus, a ampliar o nosso entendimento e alimentar essa ardente chama por missões aqui na terra. Pai, que o Senhor em tudo possa nos auxiliar e nos direcionar para a glória do Teu nome, a cumprirmos este compromisso contigo e deixarmos de dar desculpas, mas de termos um foco voltado para as coisas do reino. Nos ajuda, é o que nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.